Olá, eu estou aqui com a banda Capital Inicial, que acaba de lançar o 13º disco da carreira, Eu Nunca Disse Adeus, e está aqui no UOL para falar sobre esse disco, sobre a turnê que já começou desse disco e sobre tudo que vocês quiserem saber. É só mandar perguntas aqui para o bate-papo e a gente conversa com a banda. Aliás, já tem perguntas aqui. A Eliana Assad do Rio pergunta para vocês o seguinte: o que vocês esperam com esse novo CD? Conquistar ainda mais os adolescentes? O disco é para todo tipo de idade? É curioso, essa pergunta tem sido recorrente. Assim, acho que talvez, de certo modo, a gente tenha sido, eu tenha sido mal compreendido. Porque houve muito essa referência houve adolescente. Muito, isso foi reiterado. Assim, suponho que principalmente porque isso tenha saído no nosso no press release, né? Então, acho que o motivo principal deve ser esse. Mas, na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: o que o Capital quis fazer com esse disco é reafirmar a sua própria identidade. Eu acredito que o Capital tem um som muito peculiar, uma personalidade muito clara. Acho que esse disco, de certo modo, serviu para reafirmar isso. A música que estamos, no caso, reafirmando é muito simples. Harmonicamente muito simples, são 3 ou 4 acordes. O texto é muito simples, não tem nada de muito abstrato ou hermético, é tudo muito direto ao ponto. E eu acho que se você compõe usando isso como parâmetros, você acaba se dirigindo mais a uma plateia mais jovem. No entanto, eu acredito que os assuntos abordados dizem respeito a qualquer idade. Eu acredito, acho que não são... pegando alguns poucos exemplos do disco, tem uma música para televisão sobre a obsessão dos brasileiros com a obsessão, tem outra chamada A Vida Minha, que é sobre o bombardeio da mídia, sobre como se comportar, como se vestir. Ou seja, são assuntos que, sim, eles são escritos de um modo muito simples, o que faz com que talvez ele apele mais à garotada, mas eu não acredito que sejam assuntos exclusivos a determinada idade. Certo. A gente estava falando, antes de começar esse bate-papo aqui, da nova turnê que vocês já começaram. Vocês tocaram em Londrina na semana passada, não é isso? A gente fez Londrina, Jaboticabal e Itanhaém. E a gente vai para Divinópolis agora. E a partir de agora a gente já toca todo fim de semana. E aí, qual que é a diferença no cenário desse show em relação aos anteriores? O show, na verdade, tudo é diferente, porque as canções antigas foram mudadas, porque, como você disse, é o 13º disco, a gente tem um repertório já imenso, né? E mesmo da nossa reunião para cá, ele já está muito grande. O Capital já é capaz de dar um show, caso quiséssemos, só de 98 para cá, da nossa reunião para cá. Qual é a música mais antiga que você toca nesse novo show? A gente toca músicas do primeiro disco. Do primeiro? A gente toca Fátima e Veraneio, que nunca faltam. Clássicos. Esses são os clássicos que, mesmo quando está fora do setlist, as pessoas gritam e pedem, a gente acaba tocando. Mas, deixa eu só ir dar uma estatística. Do nosso show, eu acredito que 1/5 dos anos 80. O resto tudo são de canções novas. Você ia dizer... 4/5. Falar das músicas do Aborto Elétrico, né, que a gente ainda toca, que são mais antigas ainda, que é Veraneio, antes do Geração Coca-Cola, perdão, e Que País é Esse, que a gente... Fátima também. Na realidade, é verdade, as músicas que a gente toca dos anos 80, na verdade são dos anos 70, né? Final dos anos 70. Final dos anos 70, é mais antigo ainda. E você estava falando também o cenário. Do cenário, das telas, como que é isso? Fê, você que viu do Daft Punk, você não explica. Não, na verdade, o Capital, a gente sempre se preocupou com os cenários, com como o nosso show seria montado. Principalmente a partir do acústico, a gente começou a tocar em grandes arenas, em feiras, em rodeios pelo interior do Brasil. E são grandes palcos. Normalmente eram produções que uma banda de rock não tinha capacidade de preparar um show para uma plateia de 40, 50 mil pessoas. Às vezes a gente pega 60, 70 mil, 100 mil pessoas no interior de São Paulo, no interior do Paraná.
assim, a gente vê, a banda estrangeira veio aqui em São Paulo, tocou para 30 mil pessoas, e o Capital encara 30 mil pessoas, pode parecer bobagem, mas regularmente a gente encara públicos desse tamanho no Brasil. Então a gente começou a pensar em um show dessas dimensões. E durante o correr desses 6 anos, desde o acústico, a gente foi juntando... a gente foi juntando elementos cenográficos, a gente foi mudando o cenário, a gente fez bonecos infláveis de 6 metros de altura, nós temos 2 agora. E nesse show, a gente fogo, nós temos chamas, que só falta queimar os cabelos, cara. Teve outro show outro dia, quase que a gente pegou fogo. Não, de repente você tá lá e bate um vento e solta aquela chama. Você esquece a hora. Dá aquela lambida na gente. Agora a gente sabe, mas assim, quando a gente ensaiou... Vocês estão no começo da turnê, vocês não podem se queimar agora. Não. A gente vai queimar o filme. A gente não vai E queimar agora a gente o colocou filme. mais uma trapizonga lá, que é um painel de luzes chamado Gelec. E é um painel que é usado nesses telões de alta definição que a gente já vê em alguns shows gringos, que a gente viu no show do Daft Punk. Em raves também o pessoal usa muito. Mas a gente está usando de um jeito diferente. A gente pendurou eles na estrutura que faz o palco. E eles, enfim, não dá para explicar. Olhando de longe parece um monte de persiana. É muito louco o Quando negócio. liga o troço, não é? Quando eu entrei, porque a gente teve um ensaio numa casa grande para ver como é que o palco ficava montado. Quando eu entrei, eu olhei, eu tive a impressão que eram persianas, como essas que tem aqui na parede. Só que quando liga o negócio, eu falei, caralho, que porra é essa? Quais são os próximos shows de vocês? Quem vai ver isso daqui a pouco? Olha, a gente toca com o Lulu Santos em Divinópolis, é uma cidade ao lado de BH, nesse sábado. É uma festa da cerveja, ou seja, é uma coisa que a cidade inteira fica de porra, é divertidíssimo. E a partir daí, para ser honesto, eu não sei, mas as pessoas podem entrar no nosso site, capitalinicial.com.br, e tá tudo explicado lá. Acho que, se eu não me engano, a partir de agora, todo fim de semana tem... Sorocaba, acho que dia 5. Olha lá, a gente não presta honesto, a gente Inicial.com.br. lá tá tudo. Black pergunta: a música Eu Nunca Disse Adeus é autobiográfica? Eu gosto, cara, de... Eu acredito que o Renato tinha várias virtudes. Entre elas, ele tinha a virtude de conseguir colocar em palavras... O Renato Russo. Sim. Certo. Ele tinha a virtude de conseguir colocar em palavras coisas que... sensações, ou então, não só necessariamente sensações, mas também situações pelas quais quase todo mundo já tinha passado, com a qual todo mundo se identificava com muita facilidade. Tanto que era frequente você ouvir, parece que o cara escreveu essa coisa para mim, né, sobre alguma experiência minha. E eu acho que esse caso é um lugar muito comum, assim, de você conhecer alguém, ou no jantar, ou cruzar com alguém na rua, casualmente, e você ter a sensação que aquilo poderia ter dado em alguma coisa, mas você, por timidez, ou por pressa, ou seja lá qual for o motivo, acaba deixando... Nas circunstâncias, você acaba deixando de escapar para ficar com aquela pulga atrás da orelha para sempre, que se é que você não devia ter procurado ou não. É uma música... É um pequeno enredo que é contado nessa canção. Mas o título da canção, que é o título do disco, também acho que tem um duplo sentido também numa banda que está aqui há tanto tempo. Né? O sentido é que a gente pretende ficar por aqui. Beleza. Dani pergunta para você, aliás, ela queria saber como foi o processo de produção desse novo videoclipe, que é justamente de Eu Nunca Disse Adeus. Bem, a gente deixou na mão do diretor decidir o que ele queria fazer do clipe, entendeu? A gente não se meteu, né, em dar ideias. Quem dirigiu? Maurício Essa. E o... Maurício Essa, que é um cara que já dirigiu Ele vários está fazendo clipes. um longa agora. O que ele vai fazer? Nossa, Ele era um longa bacana, acho que não da era? história do Mamonas, não sei. Não sei. Mas o Fê estava falando da pauta. A única coisa que eu lembro que a gente pediu, porque já que se trata de um enredo linear, assim, narrando uma história, a gente só pediu para que ele não narrasse a história. Que não fosse uma coisa, essa história em quadrinhos, essa menina vai para lá, vai para a festa, que não fosse isso. E aí, o resto a gente tende a se intrometer, na verdade, muito, e a gente acaba pautando as pessoas. E dessa vez a gente achou que era melhor, até em termos criativos, acho que a gente acaba se repetindo, acho que se metendo demais. Aí dessa vez a gente falou, bola você.
E a Ele gente acabou foi lá fazendo pro algo lugar meio sem nonsense, saber. eu acho que, na verdade, né, as imagens não tem absolutamente nada, é meio E foi surreal. legal que a gente foi pro lugar sem saber exatamente nada do que ia acontecer. O lugar foi na Casa das Caldeiras, não? Na Casa das Caldeiras. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Estava, aliás, uma exposição de uma holandesa, uma artista plástica fantástica. Aliás, para quem não conhece, vale a pena tocar lá e fazer seu clipe. Acho que quase toda banda brasileira deve ter algum vídeo gravado lá. A Rosana 30ZN pergunta para a banda o seguinte: quando vocês gravam, a cada CD que vocês gravam, vocês buscam algo inovador ou nunca se esquecem das raízes da geração anos 80? Olha, eu tenho dificuldade de me ver com a banda dos anos 80. Eu acho que nós começamos nos anos 80, mas a maior parte do nosso material é de 90 para cá. Quem seria uma banda dos anos 80? Alguém que parou nos anos 80. Quem? Zero é uma, RPM é outra. Heróis da Resistência. Heróis da Resistência. Aqui em São Paulo, como chamava? O Traje não, o Traje chegou a fazer mais discos, mas Voluntários da Pátria. Você teve todo um cenário que ficou congelado ali. Então, bandas dos anos 80 ou de qualquer outra década seriam bandas que existiram ali, eu acho que, por ficaram exemplo, ali, é isso? Sim, eu acredito que sim, que ficaram congeladas naquela época. Você não se refere aos Stones com a banda dos anos 60, ou ao Kiss com a banda dos anos 70. Não, eu acho que, na verdade, você usa como referência só onde eles começaram. Eu acho que o Capital começou nos anos 80. Não com isso, eu não estou querendo me afastar ou negar minhas raízes nem nada. Muito pelo contrário, me orgulho muito. Tanto é que nosso último disco, o Aborto Elétrico, é justamente um tributo às raízes do que veio a ser Legião, Capital, Paralamas. Mas né? eu só respondendo o que ela disse, eu não acho que a gente procura atualmente fazer algo de novo que assim nunca fizemos. Vamos tentar isso porque isso a gente nunca fez antes. Eu acho que agora a gente está muito mais preocupado em fazer boas canções, entendeu? E tentar transformar as ideias que aparecem dos compositores da banda, lapidar isso de forma a isso soar o mais Capital inicial possível. Então, eu acho que o Capital nos anos 80 a gente tentou, vamos tentar fazer isso, vamos acho que uma banda que está fazer começando aquilo. cabe isso. Sim, acho que sim. Mas sem querer, só para terminar, no disco passado, no Gigante, a gente tem uma música chamada Insônia, que a gente fez uns loops de bateria, ela tem um quesinho de drum and bass na parte da bateria, entendeu? Mas essa também Mas tem boa companhia. Ou seja, que sempre tem alguma coisa um pouco experimental, entre aspas. Você faz né? experiências, né, de sonoridades. Né? Essa boa companhia é uma Aham. companhia, ela lembra um pouco Beatles, tem um arranjo onde entra um piano, entram uns instrumentos de sopro. Mas não é a procura do novo pelo novo. É assim, a música chamou aquele arranjo. E aí a gente tentou Sempre tem um realizar dessa elemento, forma. dentro do disco sempre tem uma coisa ali, uma pincelada de alguma coisa que a gente nunca fez. Mas eu não acredito que seja deliberadamente os discos do Capital procurem mostrar caminhos novos. Pelo contrário, nos tornando veteranos, olhando em volta, eu prefiro o exemplo de bandas que procuram se manter fiéis ao estilo que, afinal de contas, eles mesmos criaram, o AC/DC, os Ramones, os Stones. Eu acredito que eu vejo muito mais dignidade nisso do que alguém correndo atrás das tendências do momento, das circunstâncias, o que está acontecendo. Se o Capital tentasse ser o CPM, ou tentasse ser o Charlie Brown, acho que ia ser uma coisa ridícula, ou tentasse fazer o Fê, por Ainda exemplo. que haja um público muito interseccional, muito sim. comum entre essas bandas. Muito, né? existe um público. Não estou querendo desmerecer essas bandas, muito pelo contrário. Acho que o que seria ridículo seria nós querer tentarmos parecer com eles. O Fê, por exemplo, tem um projeto experimental dele de música eletrônica, mas eu acredito que, eu acho que o Fê também, que é algo que não cabe dentro do Capital. São duas coisas distintas. Você não mistura certas coisas. Você falou uma coisa interessante, assim, de o Capital ser o mais Capital inicial possível. Em que momento da carreira de vocês acham que vocês foram... Não, vocês foram o mais Capital inicial possível? Olha, eu vou dizer que o disco acústico, embora seja um projeto especial, ali foi onde acho que a nossa maior força apareceu. São as canções, a coisa simples que o Dinho falou, a escolha do repertório ali privilegiou nossas melhores canções, quando o texto que ia mais direto ao ponto, falando de situações existenciais ou de crítica social. Então o acústico dá uma
uma foto do que é o Capital. E ali a gente conseguiu tirar qualquer coisa, que é a natureza do acústico, né? Ficou violão, baixo, bateria e as vozes. Então é um disco interessante nesse sentido. Mas eu acredito justamente que os discos sucessivos reafirmam aquilo. Ou seja, eu acredito que o que aconteceu, na verdade, talvez da nossa reunião para cá, de 98 para cá, incluindo o acústico, que era revisitando coisas dos anos 80, o Capital conseguiu encontrar uma identidade mais clara. E eu acredito que o que houve nos anos 80 conosco foi, na verdade, uma grande insegurança por sermos muito jovens e não sabíamos tocar direito, era muito simples. Mas também Será aconteceu, geral, mas né? aconteceu Todos também os nos anos anos 80 80. aquela coisa. A gente foi gravar nosso primeiro disco no estúdio, dinheiro, gravadora. Pô, vamos colocar piano nessa música? Ah, vamos. Vamos chamar metais? Vamos. Vamos fazer um naipe de cordas? A gente quis o que desce na telha, a gente experimentou. Acho que a gente pagou um preço por isso também. Mas acho que era hora da gente fazer isso. A gente não se fechou naquela coisa, nós somos um grupo punk de Brasília, um quarteto, vamos soar assim no disco. A gente entrou no estúdio e a gente falou, pô, vamos experimentar. Será que Fátima não vai ficar bonita com piano? Hoje o piano de Fátima, na minha opinião, é clássico. Música urbana, a gente colocou aquele naipe. Hoje a gente não tem o naipe ao vivo. Mas em 1986 soava tão bem, você ouvia aquilo na rádio, entendeu? Né? Foi uma marca registrada. Hoje a gente pode se arrepender, mas na época foi uma experiência. Fazia sentido. Fazia sentido. A gente trabalhou com um naipe de metal depois 2 anos na estrada. Ainda usamos em mais 2 discos. Até que a gente viu que de repente a gente não tinha mais para onde caminhar com aquilo. E em vez de ser legal, de ser uma coisa, uma experiência, estava ficando uma coisa, um clichê. A gente já não sabia trabalhar aquele elemento. Então, tipo, não, vamos tirar isso daí, porque vamos procurar a nossa raiz. A gente também, depois de tantas experiências, no primeiro, no segundo, no terceiro disco, no quarto disco a gente fala, peraí, mas onde é que está a nossa força? Onde é que está o nosso... Aí o quarto disco já é mais enxuto, já é um pouco mais pesado, já tem mais coisas acústicas também. E começa a preparar o que viria a ser o Capital dos anos 90. Mas, de certo modo, então, o que eu acho, concluindo o que o Fê está dizendo, é que, de certo modo, os anos 80 foram, para a música do Capital, um pouco erráticos, assim, sabe? Tentando aqui, tentando ali, não sei o quê, até encontrar realmente a veia que, por ironia, é justamente, eu acredito, no último disco, antes de nos separarmos, que é de 91. Ali começamos a encontrar o norte, a gente se separa, e em 98 a gente retoma aquele fio da meada. E eu acredito que com atrás dos olhos, eu acredito que a partir dali a coisa começa a já ficar mais clara. Vocês falaram em acústico e o acústico de vocês voltou à tona, à baila agora recentemente com o acústico do Lobão. Houve citações ao acústico do Capital Inicial como um disco revitalizador da carreira e de um alcance maior do que todos os discos do Capital até então, né? Até essa volta, esse retorno do Capital. Vocês ouviram o disco do Lobão, o acústico? Eu peguei na gravadora, tá comigo lá em casa, ainda não ouvi. Meus amigos já ouviram, já ouvi comentários de amigos, todos gostaram. Cara, eu acho que o Lobão... Eu acho que o Lobão perdeu tempo demais em guerra com as gravadoras, com o sistema, com isso? Contra todos. É isso? Com o establishment. Eu acho que... Por que você acha isso? Cara, porque várias vezes eu achei que era uma coisa meio quixotesca, entendeu? Acho que era um pouco imaginário, o inimigo, acho que eram moinhos, frequentemente. E eu acho que ele é um grande artista, ele é um grande músico, ele é um grande compositor, ele é um multi-instrumentista, o cara toca guitarra, baixo, bateria, escreve, bate corners e cabeceia, sacou? Ou seja, ele realmente é um cara excepcional. E, você via ele perdendo muito tempo, batendo boca com todo mundo. E agora você vê, agora ele tentando retomar o fio da meada. E eu acredito que ele vai conseguir. Beleza. Nana pergunta, primeiro ela elogia, ela amou essa música nova de trabalho, Eu Nunca Disse Adeus. O clipe ficou muito bacana e ela quer saber por que exatamente essa música é a música de trabalho. A primeira música divulgada do disco. Qual? Daniela? Nana, a gente não participa desse processo. A gente, tem até uma anedota curiosa. No nosso primeiro disco, a gente
São quantas canções? 11. Então a gente, acabando de gravar o primeiro disco, a gente fez uma lista das 11 das canções que nós achávamos seriam as músicas de trabalho, né? Em ordem decrescente, né? Mas a melhor até a pior. A que foi escolhida para ser música de trabalho foi justamente a nossa 11ª, que a gente achava a mais legal, o que a gente achava a pior acabou sendo escolhida a música de trabalho e deu muito certo. Então desde então a gente não se mete, a gente parte do princípio que a gente gosta de todas as canções, o que entrou ali é porque a gente escolheu, então para nós tá bom. Isso tem a ver com a próxima pergunta que o Felipe faz. Primeiro ele faz o comentário. Ele diz que o álbum abre com a primeira faixa numa explosão de rebeldia, passa por faixas geniais como Diferente, Boa Companhia e Má Companhia, e fecha com uma música linda para acalmar os nervos. Ele quer saber, para vocês, qual que é a música desse álbum que mais marcou, a música que vocês mais gostam. Cada um pensa uma música diferente. Certo, então eu gosto do Imperador. Eu gosto de Eu e Minha Estupidez. Eu gosto de Diferentes. Eu gosto de A Vida é Minha. Nossa, é uma diferente mesmo. Mas eu gosto de várias também. Não, a gente está escolhendo uma, assim, então... A Nini Galon pergunta o seguinte: o novo álbum conta com a participação dos músicos Fabiano Carelli e Robledo Silva, é isso? Sim. São músicos incríveis. Diz, como vocês veem essa participação? A gente acha legal. Eles são demais, são Quem amigos. são esses músicos, para quem não os Bem, conhece? acho que eles são os últimos músicos que estão trabalhando com a gente. O Capital tem músicos convidados desde os anos 80, né? O Bozo, inclusive, entrou para a banda como tecladista. Depois, com a saída do Bozo, com a retomada da banda em 98, a gente teve um tecladista, o Island, que ficou com a gente 4 anos. E o Robledo é o tecladista que substituiu o Island. E o Fabiano Carelli, ele é guitarrista aqui de São Paulo. E ele também substituiu o Fred, que por sua vez substituiu o Kiko Zambianchi, que foi um convidado especial. Enfim. Então, enfim, nós temos 2 músicos convidados já há alguns anos trabalhando com a gente. E o Fabiano e o Robledo são esses músicos agora. Uma curiosidade a respeito dos dois é que nós fomos... a gente consultou o Vander Tafo, que é o diretor, né? Da escola. Do IGT, né? IGT. Do IGT, e ele nos sugeriu 4 ou 5 guitarristas, primeiro tecladistas e depois guitarristas. Então, ambos saíram de lá, do IGT. Tá certo. Olha, IGT, olha só, publicidade. Eles são professores, o Fabiano, Robledo também é professor? Não lá, mas também Mas o que eles tocam, cara, é uma garotada, eles devem ter 23, 24 anos. Eles tocam uma coisa pornográfica, é realmente incrível. muito bacana demais. A gente fica abismado, né? A gente não toca nada. Olha, eu sei 6 acordes. Nersão pergunta para vocês o seguinte: as influências da banda mudaram com o tempo? Quais são as influências hoje? Acho que sim, cara. Eu ouço... Quais eram no começo, por exemplo? Punk, simples. Acho que principalmente... Sex Pistols, Ramones, Buzzcocks. Ramones, Buzzcocks, Stooges... vou esquecer, Damned. E logo em seguida ao punk, que foram essas bandas que o Jim citou, veio o pós-punk, né? Que veio o Talking Heads, Cure foi uma coisa muito importante também. Mas hoje, assim, cara, eu tenho sempre me remetido a coisas antigas, assim. Eu ouvi muito essa geração do século XXI, não sei bem se tem um nome, aliás. Ainda não, talvez. Ainda não, né? O do Arctic Monkeys e Franz Ferdinand e companhia, Kaiser Chiefs eu ouço, acho interessante, cara, mas eu não vejo ali ainda, não vejo ninguém que seja, não vejo um Lennon, não vejo um Jagger, O que falta? Originalidade? Serem talvez mais iconoclastas, talvez simplesmente serem músicos melhores. Eu acho um talento especial, porque nem Acho que originalidade agora. Não, originalidade, cara, também. porque os Ramones eram péssimos músicos. Kurt Cobain Kurt Cobain também não era. Era a música ali que
Acho que é uma pensava. centelha, cara, uma ideia, eu não sei o que é, cara, carisma pode ser, eventualmente, eu não sei a combinação dessas coisas todas, que acaba se tornando nitroglicerina. E é avassalador, né, cara? E mal ou bem esses caras todos passaram pelo primeiro disco, todos, né? Estão todos no segundo, terceiro, e eu não. Ninguém me salta aos olhos, embora eu, de todos esses, o que eu mais gosto, White Stripes. Embora não sei se é meio a mesma turma, dessa turma meio com esse som indie, aí eu gosto do Kaiser Chiefs, mas eu não posso dizer que chega a me influenciar, cara. O que eu gosto mesmo é dos Rolling Stones. Mas cada um aqui ouve outra coisa. Né? Pode falar, aqui ouve Iron Maiden, Deep Purple, Snow Patrol, legal. Snow Patrol. Eu acho que hoje em dia não é mais influência. A influência que a gente teve, que foi comum, foi isso, foi o punk. Que, sim, o som que a gente começou a fazer no Capital Inicial, quando a gente formou a banda, era direto daquilo que a gente está ouvindo. E hoje em dia o que a gente ouve não vai influenciar, acho que, a nossa música. Acho que a gente tem um estilo muito já estabelecido, sedimentado. Mas eu acho que, olha, em letras eu e Alvin, quando a gente escreve, assim, o cara que a gente mais gosta, assim, de... Não sei se serve como... Acho que sim, como uma influência, cara, é David Bowie. Que a gente gosta mais do modo como ele escreve, com imagens muito cinematográficas. Acho. Aliás, a camiseta do David Bowie. Nini Galon pergunta novamente: Fê, seu projeto fora do Capital, como vai? Vem algo novo aí? Bem, pra você ter uma ideia, no tempo que eu lancei um disco, o Capital lançou 3. Então ele corre num outro ritmo. Eu agora estou parado, né, o lançamento. Agora eu finalmente terminei meu home studio, então eu vou começar a produção do meu segundo disco. É algo para... Eu devo estar com algumas músicas prontas, eu acho que no final do ano, mas não tenho nenhuma previsão de lançamento ainda, nada disso. Como se chama o seu projeto? Esse primeiro disco se chamou Hotel Básico. Agora eu não sei se eu vou manter esse nome e aí criar um título ou vou ser Felemos e lançar um segundo disco, eu não sei ainda. Beleza. Senhorita Cavil pergunta para o Dinho. Ela diz que se lembra do começo da história do Capital, que você convivia muito com toda aquela comparação com o Renato Russo. Como você e o Capital fizeram para que pudesse se livrar dessa comparação eterna com a Legião Urbana e como o Capital fez para adquirir essa identidade? Eu acho que o tempo. Acho que... E também em determinado momento eu tenho absoluta certeza que eu não tinha o talento dele, eu acredito. Como você descobriu isso? Mas como o problema você percebeu é o seguinte, isso? Porra, era óbvio, eu acho. Mas foi fácil, foi difícil? Não, porque durante muito tempo eu achei que aquilo fosse uma coisa que você poderia simplesmente desenvolver intelectualmente. Que bastava que você se concentrasse, se dedicasse o suficiente, você se tornaria... você conseguiria, exatamente, quem você quisesse. No entanto, que acho que ao longo dos anos, e principalmente talvez nos anos em que nos separamos, talvez a ficha que caiu é que não precisamos todos ser Bob Dylan, entendeu? Ótimo Bob Dylan, mas é ótimo você ter os Ramones, entendeu? Ou seja, Gaba Gaba Hey. Ou seja, você pega o que você faz bem e não olha para os lados, não fica tão preocupado. Eu acredito que era muito isso também, muito preocupado com os outros, o que os outros iam achar, o que as outras bandas. Há um clima de rivalidade no mundo artístico, entendeu, cara? E eu acho que, no entanto, a melhor atitude é você olhar em frente, cara, pensar na sua música, pensar nas suas letras, no que você quer dizer, o modo como você quer dizer. Inclusive é curioso, você perguntou sobre influências. Às vezes, cara, eu tenho a impressão, cara, que a melhor coisa para o músico é não ouvir música. Porque ele fica livre de interferências nesse caso? Você pensa no teu som, no que você quer fazer, justamente desassociado de tudo e de todos. E foi justamente isso que vocês não fizeram no começo. Eu acho que não. A gente estava muito preocupado em volta, vendo os Paralamas, vendo a Legião, vendo a Plebe Rude, principalmente porque tinha esse núcleo duro de Brasília. Brasília tem essa peculiaridade, era uma turma, mas... A Colina... Era realmente uma turma, ao contrário As pessoas acham que a Colina é um lugar alto, mas não é o lugar mais alto da UNB. A UNB que é perto do lago, que não é muito alto, né? Não. Mas, ao contrário de São Paulo, onde o cenário era todo fragmentado, embora todos tocassem nos mesmos lugares, Madame Satã ou Napalm, cada um vinha de uma turma. Um era pós-punk, o outro era mod, o outro era new wave, também, tinha hardcore, tinha punk clássico. Mas você tinha uma coisa que o pessoal de São Paulo, na sua maioria, eram músicos já há algum tempo, entendeu? Você tinha pouca gente começando
como a gente. E tinha uma história de bandas aqui pregressas, né? Sim. Em Brasília não havia bandas antes, no Tinha final dos uma anos cena 70, assim, né? mas a gente não se relacionava com essa cena. Na verdade, na nossa ideia, quando a gente tinha 16, 17 anos, estava tocando em Brasília, não tinha acontecido nada em Brasília. Que É mais ou parecia menos a pena idade ouvir. da cidade, né? Quase. Não, na verdade, nós começamos a mais tocar. Brasília tinha 18, 20 anos, Brasília de 60. Brasília era adolescente, a idade que a gente... O aborto, o primeiro show de aborto em 80, os primeiros ensaios são em 79. Então, realmente, tinha alguma coisa que tinha acontecido lá em Brasília, mas não era assim significativo em termos de falar pra gente. E o que acontece é que a gente vê que quando os punks começam a tocar em Brasília, junta essa mega turma ao redor, ou seja, o que a gente... Olhando hoje, a gente vê que a gente estava fazendo uma música que chamava a atenção da galera. O Dinho estava andando, como diz a lenda, viu o aborto elétrico, nunca mais foi o mesmo. E assim juntou essa galera. Então a gente pensa que na verdade, o que acontecia antes em Brasília não era assim tão relevante para mostrar. E uma coisa curiosa em relação a Brasília é que eu acho que isso acontece talvez até hoje, mas com menos intensidade, que é o fato de existir um isolamento geográfico que hoje em dia é muito menor por causa da internet e todos os meios de comunicação, mas naquela época as referências e as informações elas vinham de muito mais longe do que de São Paulo. Assim, São Paulo praticamente não existia, era uma coisa muito Londres a gente e não tinha Nova ideia York, do cenário de São Paulo ou do Rio, tanto é que... Mas tinha da Inglaterra, por exemplo. Sim. Porra, quando morre o Sid Vicious, pra você ter uma ideia, cara, quando morre o Sid Vicious, o Renato escreve uma carta para o Melody Maker, ou para a NME? O Melody Maker. O Melody Maker publica uma carta. Ele usa um pseudônimo chamado Eric Russell, é o pseudônimo que ele usa. E mandam de volta uma fita dos Pistols do 100 Club. A carta é escolhida, a carta da semana, e o título eu me lembro até hoje, cara, We Could Be Heroes Until Sid Died. Nós podíamos ser heróis até Sid morrer. A carta foi publicada com um título grandão em negrito, aí tem a carta inteira assinado Eric Russell. O Eric Russell era o Renato, né? Inclusive era a persona que ele usava na 42nd Street Band, que depois a gente foi descobrir que o cara bolou uma banda imaginária que tinha... Ele fazia, a crítica do disco da 42nd Street Band. Ele fazia a crítica do show. Teve uma exposição sobre o Renato e estava exposto. Sensacional. E a outra... Ele dava entrevistas. Assim, ele... Dava entrevista para ele mesmo. Ele fazia as perguntas, ele respondia. Bom. E outra ironia, né, do destino é que o baterista da banda chamava Philip. Qualquer coisa, assim. Aí, quando ele se conhece, ele falou, Felipe, você é o baterista. Mas... Então, sim, a gente... doido. É sempre uma referência externa, do exterior. Só, assim, essa ideia do Brasil, de Brasília ser uma ilha mesmo, ela era. A gente não tinha, como o Dinho falou, a menor noção do que acontecia. Coisa autóctone, né? Do que acontecia no resto do Brasil. E, na verdade... Pela primeira vez... Quando eu ouço Blitz, Você Não Soube Me Amar, no Fantástico... Eu falei, rock and roll? Cantado em português? Está acontecendo alguma coisa. Aí depois quando a gente vai pro Rio, para São Paulo, aquele choque, né, de ver. A primeira vez que a gente toca fora de Brasília. Quando a gente toca fora, mas aí a gente já sabia que tinha um cenário, mas o primeiro show fora de Brasília é com Lobão, aliás. Legião, Capital e Lobão. No Circo Voador. Mas antes disso a gente já tinha não tínhamos tocado no Rio, aqui em São Paulo, cara. Na sequência a gente toca aqui em São Paulo num negócio no Sesc, onde tocam simplesmente todas as bandas. Toca Ratos, toca os Inocentes, toca o Ira, toca os Titãs, toca as Mercenárias, toca o Traje, todas as bandas, sabe, se você puder imaginar. Voluntários da Pátria. Voluntários, enfim. Todos você puder imaginar. A gente entrou meio de gaiato. E quando a gente vê aquilo, cara, quando a gente vê a cena paulista, que existia de fato a coisa ali, a gente fala, vamos voltar pra Brasília ensaiar. E eu lembro que a banda que mais nos deixou estarrecidos foi o Ira, cara. É mesmo? O Ira não era a formação de hoje, mas o Nazi e o Edgar eram. Era o Charles Gavan na bateria e o Dino no baixo. Dino nunca mais viu, mas era impressionante, cara. Ira, aliás, que está lançando um novo disco, Invisível DJ, e é a atração de amanhã aqui do Bate-Papo, eles vêm aqui falar sobre isso. O nome do show, você pergunta pra eles, era a Hardcore Rock Night. Eu me lembro porque a gente entrou de gaiato, por quê? Porque foi feito um pôster com todas as bandas de São Paulo. E a gente entrou nos 45 do segundo tempo, uma produtora carioca, a Leninha, conseguiu colocar o Capital e o Brilho. A noite vai ser boa. Eles estavam lançando esse single, O Brilho da Cidade.
Então a gente toca, e assim, era meio os penetras da festa, né? E eu me lembro, a gente tocando, nervosos pra caramba, os moleque, né? Aquele som meio tosco, assim. Depois quando a gente viu o pessoal de São Paulo, né? Os comentários assim, o pessoal de Brasília tem que voltar pra ensaiar. Não, você não, não te agradou. Foi ruim pro Brilho, que era outra praia. Era diferente. Aqui era mais underground. Era mais... Eu lembro que o Nazi vai passar o Réveillon conosco. Agora me deu um branco. Zoli. Os Cláudio Zoli, Zoli, exatamente. Cláudio Zoli. E tinha mais uma galera, agora eu não me lembro o nome deles, né? Mas Era eu lembro Brilho que- com Y, né? Eu lembro que logo na sequência o Nazi também vai passar o Réveillon em Brasília, lembra? Ou seja, A gente fica amigo programão. deles. O Tony Belotto vai pra lá também. Não, mas eles estavam com a nata do rock and roll de Brasília. E essa história de ter tido a ligação São Paulo-Brasília, entendeu? Para as bandas daqui, pelo menos eles davam a entender que eles achavam aquilo muito especial. De eles verem que eles também não estavam sozinhos, ou seja, que tinha uma cena acontecendo no país. Mas foi muito legal, cara, conhecê-los. A gente foi muito bem recebido também pelos Titãs, eu acho. Essas duas bandas em particular, cara. Foram- Legal. A Elizabeth pergunta, depois do aborto elétrico, os fãs esperavam algo mais pesado, provavelmente ela também. Vocês chegaram a pensar nisso? Sim, a gente imaginou que algumas pessoas provavelmente tenham achado o aborto o melhor disco que o Capital já fez. Porém não é Capital, né? Além do que a gente estava já vindo de um peso, a gente veio acústico, Rosas, Gigante, que já era um pouco mais pesado. Aí veio um projeto que não era o Capital exatamente, era um resgatar. E a gente, no final da turnê do aborto, a gente já falou assim, vontade de fazer o Capital inicial que a gente estava fazendo no Gigante e no Rosa Vinho Tinto. E também, claro, no Atrás dos Olhos, que também tem músicas. Mas aí é que tá. Eu acho que o aborto elétrico é uma ruptura muito clara. É muito claro que aquilo não é o Capital. Sabe, as músicas são... As letras são do Renato e são... Porra, da primeira fase do Renato, elas são barra pesada, as letras, sacou? As músicas também, e não se pensava do modo ortodoxo como hoje, ou seja, as músicas não tinham bem fim, começo, era tudo um pouco um punk experimental. Todos nós achamos genial. Achamos, tanto que fizemos o projeto. Mas, reitero, o Capital tem uma personalidade que cabe a nós, não cabe a nós, a essa altura, por exemplo, do campeonato, o Capital dizer que é punk, né? Eu acho que não ia convencer muita soar gente, né? um tanto quanto ridículo. Não, a gente mostrou nossa raiz aí, eu acho que foi o mais importante, de onde veio o Capital, de onde vem a Legião. A gente contou a história de Brasília, e o pessoal sempre fala o Brasil é um país sem memórias, ninguém sabe. Então a gente falou, vamos fazer pelo menos a nossa parte. Todo mundo falava, quem é esse tal de aborto elétrico? O Bonfá tocou no aborto elétrico, o Dinho tocou. Aí a gente falou, esses eram nossos primeiros fãs, entendeu? Quando eles iam no show, a gente falava, caralho, tá dando certo, porque em vez de ter 3 pessoas vendo, já tinha 6, né? Então, acho que é muito mais importante a história do que propriamente... As músicas são maravilhosas, a gente gosta, mas acho que o mais importante do projeto é a história. Eu acho que o que aconteceu, pelo menos pra mim como músico, foi que ao tocar punk rock de novo, eu consegui fazer o ciclo completo e começou no acústico, onde eu fiquei bem comportadinho, e com o punk rock eu fiz o que o punk faz, né? Toquei rápido e com pressão. Nesse disco eu usei isso, essa volta, essa garra que o Capital reencontrou ao ter que gravar e tocar ao vivo um repertório de punk rock, acho que influenciou a gente um pouco. Quando a gente quer fazer barulho agora, a gente está fazendo mais barulho do que antes do aborto elétrico. E mal ou bem, acho que esse disco tem uma 18, tem A Vida é Minha, tem Má Companhia, tem televisão, tem coisas um pouco mais pesadas, só que não só, misturado com outras sonoridades. E eu acho que isso é a cara do Capital. O Anderson pergunta onde será o primeiro show do novo álbum Eu Nunca Disse Adeus. Vocês já falaram? Já foi em Londrina. Foi em Londrina. O próximo agora é Divinópolis. Divinópolis, sábado agora. Rick Aborto Elétrico pergunta o que o Capital acha do novo rock brasileiro. Ele pergunta para alguém especial? Não, Capital a banda. Olha, dos que estão aí, eu prefiro a Pitty. É? Acho a Pitty a melhor compositora. E ela é uma grande vocalista. A gente cantou junto num projeto, uma canção só, um negócio da Coca-Cola Vibe Zone. Um negócio, cara, ela cantou uma música nossa que ela não conhecia, Independência. A mulher mandou ver, cara. A gente ficou pasmo.
E ela é uma boa compositora, cara, eu gosto das letras dela. E os demais? Eu gosto da Peach também, gosto muito do Rapa. E Você está falando de Vale desde quando? É novo a partir de coisas quando? novas? Coisas novas. Tá vendo? O Rapa pra mim é novo, assim como o Red Hot Chili Peppers é novo. Não é. Red Hot Chili Peppers já não é. Tem o Rapa, caralho. O Rapa é dos anos 90. CPM, tem o Gran, que é diferente, o som, mas tem um monte de banda bacana no Brasil. Rock virou uma coisa bacana. Das bandas emo, cara, CPM, assim, mas assim, 300 mil quilômetros, anos-luz à frente de todas as outras. Tem uma cena bacana em Curitiba. Eu toquei lá uma noite com 4 bandas novas. E o pessoal produzindo seus próprios discos. É uma coisa que lembra um pouco... Atualmente é muito mais fácil você gravar seu CD, né? Sim. Mas eu senti lá em Curitiba o pessoal tentando se organizar para fazer shows, para as rádios locais tocarem a música, como ocorre em Porto Alegre, né? Que tem uma cena local forte também. Tem bandas lá que a gente nunca ouviu aqui. O Papas na Língua agora, que estourou nacionalmente, eles existem há mais de 10 anos. Exato. Então tem cenas locais. E uma coisa interessante que no MySpace... MySpace Música, né? Que você, enfim, põe suas músicas e recebe, enfim, faz contato com outros músicos. A gente percebe a quantidade de bandas independentes que estão pipocando. No Rio de Janeiro também tem várias bandas interessantes. Um monte. O Brasília, então, né? A gente sacode uma árvore e cai um guitarrista. Tem Cuiabá, Rio Branco a no cena Acre. de Rio Branco, no Acre. É verdade. Sério? Tem uma banda do Acre que se chama... tocou agora no festival. O Felipe Seabra gravou eles Los Poronga. Los Poronga, Exatamente. Tocou agora com o Dado Villa Lobos no Supernovas aqui no CCBB. Então, o que a gente está vendo aqui... Do Acre. Rio Branco. Rio Branco. Você vê, Tem Vanguard, que é do Cuiabá também. Que é uma nova banda que está aí. Eu acho que está fazendo muito bem. Ainda faltam rádios para tocar os independentes. Você acha que isso vai rolar algum dia? A gente espera que sim, né? Eu acho que vai eventualmente haver uma segmentação e eventualmente alguma rádio vai perceber que existe um mercado para sons alternativos e existem anunciantes. É aquela teoria da cauda longa, né? Eu acho que uma hora o pessoal que está lá no fim vai conseguir se organizar e vai ter uma rádio para tocar para eles. Ou seria uma coisa mais, seria pela internet? Algo Eventualmente, pode ser pela internet, podem ser rádios universitárias, mas eu acredito que cada vez mais, e eu acredito que você tem, cara, existe um elo entre desenvolvimento e essa segmentação. Eu acredito que a indústria do entretenimento brasileiro... se você ver, ao menos quando a gente entra dentro desse mundo, nos anos 80, você tinha, acho que não tinha FM. A FM começa. A FM começa junto conosco. E as gravadoras... Segmentação zero, né? Zero. Elas só conseguiam pensar do seguinte modo. O que está na moda? Rock, então, rock, novela, rádio... anúncio, qualquer lugar que você olhava era rock. Qual é o próximo negócio? Axé. Axé, então axé em todos os lugares, axé sertanejo. Agora sertanejo. Eles só conseguiam pensar desse modo. A partir de... Mudou bastante isso, não? Cara, hoje eu acredito que sim, se você vê, não é ainda a situação ideal, tanto que essas bandas não conseguem achar espaço ainda para tocar, fora esses meios alternativos como rádios universitárias ou internet. No entanto, você vê o Dial de São Paulo, cara, você tem música erudita, você tem hip hop, você tem rock, você tem música popular, você tem... uma variedade maior sertanejo, ou seja, mas é legal que embora dentro dos segmentos não hajam subdivisões, sei lá, século XVIII, ou século, né, coisas assim, na música erudita ou no rock, subdivisões, no entanto, cada vez mais você está tendo essa segmentação, e eu acredito que ela é decorrente. De certo modo, você pode fazer uma analogia com o desenvolvimento do país na medida em que o garoto pode dizer, escuta, eu não quero comprar Capital Inicial, eu quero comprar... Qual o nome da banda do Los Poronga. Los Porongas. E eu quero isso lá, liga pro rádio, quero ver Los Porongas, entendeu? E eu acredito que em algum momento alguém vai ter que suprir esse nicho. Eu acho que a natureza abomina o vácuo, alguém vai ter que servir esse sujeito, entendeu? E é legal que tá rolando shows. A gente viaja muito pelo interior do Brasil e de São Paulo. A gente vê muita banda e a gente vê muito show, assim, local, assim, de 6 bandas. Vai ter um festival, a gente vai tocar e sabe que vai ter um festival. E o que não rolava antes. Hoje existe um mercado das bandas
alternativas. E Almada, as cidades um monte de ficaram banda. no interior do Brasil, tem mais dinheiro, tanto que essa história do PIB aí que aumentou magicamente, eu sempre achei, cara, eu devia ter escrito isso antes. Você sabia Eu isso? sempre. Dinho, ele é cantor por acidente. Na verdade, ele é um sociólogo, economista e historiador, entendeu? A gente cantor. a gente viaja pelo Brasil, cara, você vê que o Brasil não é tão... Quer dizer, você tem os megacentros como São Paulo, Rio, que já são casos perdidos. Mas o interior de São Paulo, o interior do Paraná, Mato Grosso, Minas, é impressionante, cara. É impressionante. Ou seja, porra, na medida em que essas cidades prosperam, você vai ter rádios pequenas, como o Fê estava falando de Curitiba, você tem a Rádio Ipanema em Porto Alegre já há 20, 30 anos. Em Rádio Cultura, Brasília você tem a Rádio Cultura, você vai ter... É estatal, né? Que é estatal. Você vai ter, em algum momento, em Curitiba também, vai ter... Natal, né? Qual é? Não, São Luís do Maranhão, que tem toda a cena de reggae local. Belém do Pará, que tem também uma cena local de música que é de onde vem o calypso, né? Mas não tecnobrega. Mas não só o calypso, o tecnobrega, enfim. Existe uma diversidade cultural pop, né? No Brasil, que a gente está começando a ver, eles estão começando a aparecer e acho que é inevitável que isso. Mas acho que prospere. quanto mais o Brasil prosperar, mais você vai ver alternativas, eu acredito. Certo. Vocês estão no MySpace? Eu tenho um myspace.com/felemos, mas tem? acho que a gente não tem MySpace.com myspace.com/capital inicial. O quê? Acho que a gente não fez ainda. A gente já tem um site que dá tanto trabalho, que é o capitalinicial.com.br. Trabalho pra caralho já fazer as músicas. A verdade, ó, quando a gente começou, a gente é uma das primeiras bandas a ter um site vinculado ao UOL. E eu me lembro que em 98... a gente é uma das primeiras bandas. Eu que respondia os e-mails, entendeu? Eu respondia pessoalmente. Eu respondi muito e-mail durante 2 anos. Até que chegou uma hora que você abria essa caixa, tinha 300 pessoas perguntando como é que tava, o que você ia fazer, o que você estava fazendo. Você quer morrer. Aí eu falei, galera, sinto muito, mas... E no meu próprio site pessoal eu também não tenho mais essa coisa de um contato tete a tete. É mais para mostrar as músicas, falar de shows, fazer um blog, falar de ideias. É complicado esse contato complicado, tão próximo, né? O nome dele deve ser Aegiopai. Ele parabeniza o Dinho pelos 43 anos. Que história é essa? É meu aniversário de sexta-feira. Sexta-feira agora? É. Você vai fazer 43 anos? Puta que horrível, né? Aí. Por que você acha horrível? É uma história. A gente fez um show. Eu queria ter parado ali pelos 27. Mas pra muita gente você parou, cara. A gente fez esse show para uma empresa aqui em São Paulo, há 2 semanas atrás, e a dona da empresa era uma empresa enfim, a gente não precisa falar do que era a empresa. Ela entra no camarim, a gente vai conhecer ela, e ela leva umas primas, ela leva uma prima de 12 anos, 14 anos de idade, né? E aí ela fica olhando pro Dinho, assim, aí eu começo a conversar com ela, aí ela assim, quanto tempo que existe a banda? Aí eu pensei, existe há 25 anos, e com o Dinho é 24. Ela, hã? Mas o quê? 24 anos? Mas peraí, quantos anos o Dinho tem? O Dinho não tem uns 24, 25? Eu falei, vamos fazer matemática. Se ele tá com a gente há 24 anos, ele começou a cantar com 1. Você acha que começou ou não? Ela... eu acho que não. Coitadinha, cara, foi desmanchando o sonho dela. Eu acabei não contando, você que contou no final. Claro, né? Mas você ficou feliz, vai? Claro, né? Eu acho que 43 mesmo. A verdade é que ela foi muito inocente. Assim como ela, eu acho que muitos outros fãs do Capital não acreditam na nossa idade. Uma coisa que eu estava falando, o Paulo Ricardo veio aqui alguns dias atrás, ele falou uma coisa curiosa, que é essa coisa de estar no palco há tanto tempo que você, e principalmente no palco, que é quando a maioria das pessoas vê vocês, é como se vocês congelassem o tempo. Como se aquilo fosse algo atemporal. Mesmo estando fazendo a mesma coisa, que é fazendo música há tanto tempo, aquilo se torna... Fora do tempo e isso eu concordo em parte. O que eu acho que acontece, talvez, é que quando as pessoas te veem envelhecer, talvez elas se acostumem com a sua cara. Se, por exemplo, você sumir, se o Capital tivesse sumido durante
20 anos eu reaparecesse agora, ninguém ia falar, caralho, olha o cara, tá caindo os pedaços. Mas é engraçado. Mas o Fê tem uma explicação muito boa, cara, sobre juventude. Fala aquela frase que eu acho muito boa. Não é minha, mas assim, a juventude é algo que as pessoas de pouca idade têm em excesso. Mas não quer dizer que as pessoas de mais idade perderam essa juventude. Pelo contrário, entendeu? Tá lá a juventude. Mas uma outra coisa que eu acho dessa teoria é que, por exemplo, pensa no Mick Jagger. Você vê o Mick Jagger de 30 anos atrás. Você também vê o Mick Jagger mais velho, que deu uma entrevista quando veio no Brasil. Mas você vê ele cantando lá, Under My Thumb, enfim, as coisas dos anos 60, 70. Então, eu acho que o artista tem as diversas caras do artista, elas ficam no... Fala em Iggy Pop pra mim. Eu lembro da cara dele do primeiro disco com Stooges. Aí eu lembro dele na capa da Rolling Stone, que era aquele monstro, entendeu? Quando você não vê a Fez pessoa... 60 anos agora, esse final de semana. Vocês foram assistir Buzzcocks e 999, E né? deu mosh. São pessoas que realmente sumiram. Então você assistir eles depois de 30 anos. Cara, Porque Buzzcocks eram... O Mick Jagger e o Robin Mal, você tá sempre vendo eles. Você vê que tá envelhecendo, mas ok, você acompanha. Você não se Vieram os choca, caras isso? que eram uns molequinhos de Buzzcocks 16 anos. Era 16 anos os Buzzcocks. E aí você vê eles gordos, barrigudos, carecas. É um choque. A Sara Franco pergunta sobre o CD ao vivo. Vem no ano que vem mesmo e já tem ideia em qual cidade vai ser gravado? Bom, se vamos vier contar a ou ser não gravado, a Vamos gente não contar ou sabe não se ele vamos? vem, mas se ele for gravado... Vamos Existe contar ou esse não plano? vamos? Não conta, não conta. Conta, não, claro não que conta. conta. Não conta. Claro que conta. Tudo isso é um projeto, você tá longe ainda. A gente tem ideias, mas se vão ser... Sabemos se a vai cidade, sim. Começa com que letra? Acaba com A. Ah, tá certo. Tá aí Começa a com dica. Bra e termina com Zilha. Você quer dizer que a gente tá pensando em gravar um show na Esplanada dos Ministérios para 250 mil pessoas? A É concha isso que você tá pensando? acústica, Na onde? frente do Congresso Nacional, é isso que a gente Muito bem. quer. Tem espaço ali, né, pra bastante gente. É um bom cenário de fundo, né? Se não tiverem queimado até lá, né? A gente pode tocar Psicopata, que tem a frase, quero soltar bombas no Congresso. Aí a gente podia Vocês vão dar... estar perto da plataforma de Brasília que tá aí. A gente vai poder ver a plataforma também, E a Veraneio Vascaína vem dobrando a esquina, só que não tem esquina em Brasília. De onde vocês tiraram isso? Essa é coisa do Renato, né? Ah, muito bem. O Guto15 pergunta o que esse disco novo tem de diferente dos outros. Olha, as canções são diferentes, são 13 canções inéditas. Eu acho que ele não é um disco monotemático. Eu acho que você tem, mal ou bem, acho que 13 temas diferentes. Talvez você tenha 2 ou 3 músicas sobre relacionamentos, mas o resto são diferentes temas. O Capital procura, embora a fórmula do que é o Capital, os poucos acordes, a simplicidade, música no texto, isso é um conceito que dá uma certa elasticidade também. E dentro dessa elasticidade a gente aproveita o máximo. Então as canções, os temas não são iguais aos do disco passado. Eu acredito que não há nenhum tema recorrente. Eu estou me referindo ao Gigante, ao anterior ao Aborto. Então nesses 3 discos de músicas inéditas do acústico para cá, eu acredito que raramente você vai encontrar um tema reincidente. Eu acredito que acho que o Capital tem essa virtude de ser longe de ser monotemático. E as canções, embora elas todas partam do mesmo princípio, eu acredito que não é uma coisa como bandas que eu admiro, no entanto, como a CDC ou Ramones, onde as canções eram muito parecidas umas com as outras. Mas, no entanto, eu acredito que essas bandas, de certo modo, também, paradoxalmente, sirvam de referência, porque eu acredito que o Capital, você reconhece de cara do que se trata, como o Ramones ou a CDC. Porque uma coisa é repetir-se, outra coisa é aquilo ser... Cara, é uma situação... do seu DNA. Exatamente, cara. É você caminhar no fio da navalha. É muito difícil. Porque você tem que... Eu acredito que, como eu disse no começo, você tem uma identidade, você tem uma personalidade. E, no entanto, você não pode fazer 10 vezes o mesmo disco. Então, como fazer isso? Então eu acredito que você... Mesmo que haja fãs que gostassem de 10 discos iguais, né? Mas eu posso dizer uma coisa que eu acho diferente do Eu Nunca Disse Adeus em relação ao Gigante e ao Rosas, principalmente que são os 3 discos de músicas inéditas desde o acústico. Eu acho que esse disco novo ele é mais
me perdoem a palavra, mas é mais orgânico. Ele soa mais... Ele soa, me perdoem a palavra, mais redondo. A impressão que eu tenho é orgânico e redondo, né? A impressão que eu tenho... Não, sabe o que ocorre? Eu acho o seguinte, tanto no Rosas e no Gigante... Acho que até a banda, o Ives entrou no Rosas. O Ives entrou no estúdio, a gente com o disco pronto, ele pegou a gravação. O Gigante, a gente estava tentando fazer um disco mais pesado, mas eu acho que nesse disco a gente consegue a gente tocou mais relaxado, essa é uma boa. Eu acho que as composições do Dinho e do Alvin estão num nível superior ao que estavam nos outros dois discos. E eu acho que a banda interpretou melhor as ideias. Há uma questão importante. A pré-produção desse disco novo foi feita de uma forma diferente. Antigamente a gente pegava uma demo gravada em cassete, com voz e violão, ia para um estúdio, fazia um arranjo ali, mais ou menos, não às pressas, mas fazia um arranjo, aí entrava no estúdio e ia lapidar esse arranjo dentro do estúdio. E agora? Dessa vez... Essa fita cassete foi substituída por um computador onde o Ives gravou guitarras, Flávio gravou linha de baixo, o Dinho gravou melodias, backing vocals, gravaram solos, tentaram diferentes formatos, só deixaram para a bateria eu fazer dentro do estúdio, porque não tinha condições de a gente gravar com uma bateria acústica. Essa pré-produção deu toda a diferença no final. Eles entram para gravar já sabendo como vai soar o disco. É diferente isso. Era como se você tivesse gravado o disco 2 vezes. Quer dizer, menos pro Fê, né? O Fê teve que criar tudo lá. Mas eu tinha que criar sabendo que já tinha como a música estava montada, entendeu? Já havia uma espinha dorsal. Já tinha uma espinha dorsal. E segundo, acho que pela própria experiência do Aborto Elétrico, do punk rock, quando tinha o rock and roll desse disco, eu toquei o rock and roll como não tocava há muito tempo. A própria do Gigante, no Rosa e Vinho Tinto, ainda era um pouco mais contido. Nas baladas, a gente ficou mais à vontade para tocar as baladas também, com um som de bateria grande. Então, ele soa diferente. Você põe esse disco no CD Player e compara com os nossos dois outros, esse disco ele é mais redondo e mais orgânico. Mas isso tudo se reflete no show de vocês ao vivo? Ah, sim. Com certeza. Com certeza, cara. O show flui. Faltava essa. Uau! Mas, respondendo a pergunta do cara, eu acho o seguinte... Mas eu acho, cara, é mais o mesmo, mas é diferente. Certo. A última pergunta aqui do bate-papo da Tali Gris, já uma hora. Ela fala o seguinte, ou ele fala o seguinte: eu ouvi vocês falando na rádio, e até o Alvin L, que é um dos compositores do disco, comentou no chat que no final do ano vai ser lançado um box com todos os CDs mais inéditas. Ele faz uma reclamação, e a galera que já tem todos e só querem as inéditas? Primeiro, vai rolar esse box com retrospectiva e um disco inédito até o final do ano? Sim, em princípio sim. Não com um disco de inéditas. Certo. Não. Talvez algumas canções inéditas. Vão ter músicas, sim, algumas coisas que a gente gravou, mas não foram lançadas. Mas não um disco inteiro de inéditas. Entendo. Mas que já foram gravadas previamente. Bonus tracks, né? Aquela lado B obscuro que nunca lançados. Pra trás. Agora, em relação à pergunta dele, com quem não quer, quem já tem o resto... Fatalmente vai estar na internet, aí você baixa na internet. Baixa de graça. Eu tava falando até assim, pra ele faltam só 4 CDs que estão num box que custa R$100. Então esse box com 13 CDs vai custar mais de 300, é isso? Putz, cara. Qual o nome dele? Não dá, tá ali. Olha, a gente pode contar uma verdade da indústria fonográfica. Eu não tenho ideia. Um CD custa... Quanto 40 custa um CD? Não, um CD pra gravadora fabricar. Pra gravadora fabricar. O preço lá de trás. Uns 2? Tá quente. $1 sai um CD, cara. R$2. Você já pagou a produção disso, já que é música antiga. Então, já tá feito. Então, provavelmente não vai custar R$300 a caixa. Seria uma loucura. Cada custa 100, o outro? Não sei, ele cara. tá falando também, né? Eu não faço ideia e na verdade, para ser totalmente honesto, a gente não sabe exatamente qual é
a cara que esse projeto vai ter, a gravadora demonstrou interesse. O problema é que... Vai ter o nome desse... na verdade, tem um pequeno problema de ordem legal, cara, que é o seguinte, o nosso material está em... não são nem as editoras, são as gravadoras. Então, o nosso material está em 2 gravadoras diferentes. Então, elas precisariam chegar a um acordo. E uma delas parece... mais, é isso? Não, ambas existem, Universal e Sony. Aí onde está a Abril? Foi para... ela foi sendo passada, foi para a BMG, da BMG para a Sony. Certo. Então, tá entre a Universal e a Sony. E me parece, nos disseram ao menos, que elas tenham chegado a um acordo para lançar essa caixa juntos. Mas o que eu achei mais interessante da caixa, o que a gente não falou também, é eventualmente resgatar coisas de demos, cara. Pegar coisas de demos nossas que nunca foram lançadas. E também de lançar um livro. Um livro com a história da banda? Um livro com a história da banda, fotos. Vocês escreveriam todos? Não, a gente já procurou, tocamos no assunto com alguns jornalistas, mas, enfim, como isso é, no momento, a gente está muito envolvido com o lançamento do disco, tudo, esse assunto todo foi mencionado, mas a gente ainda não tem ideia dos pormenores, quanto custaria, por exemplo, exatamente quantas canções inéditas viriam, isso tudo a gente ainda não sabe. Mas até o final do ano, isso deve sair. Isso já vai ter sido esclarecido. Mas uma coisa que eu me lembrei agora, quando a gente estava fazendo o projeto do aborto, pra gente encontrar fotos e coisas do aborto, foi difícil, porque a gente somos filhos de bibliotecários, eu e o Flávio, mas a gente é muito desorganizado. Né? Então, tem que fazer um pente limpo sério daí em todo esse material. E não é algo que você faz em alguns dias. Ou você delega para alguma pessoa você tem que ir buscar também. Você tem que buscar. Então, o Capital nunca se preocupou em ter um arquivo. A gente tem dezenas de shows dos anos 80 na mão de fãs que até falaram, se vocês quiserem, então aqui, eu tenho um vídeo de vocês tocando na Gameleira em 1989. Caramba, você tem, sabe? Mas então a gente teria que procurar, ir atrás desse material. Fotos, então, é uma loucura. Eu não tenho nada. Pedir para fãs mandarem, sabe? Tem gente, outro dia que eu encontrei uma mulher, ela tinha fotos dos anos 80, da gente, sei lá, tocando aonde. Então acho que você teria que, de repente, botar no nosso site, que é um interesse em fazer esse projeto, que nos mandem material. Mas como eu te disse, a gente está na terceira, quarta semana do lançamento do Eu Nunca Disse Adeus. Provavelmente daqui a 6 meses tem muito fogo no palco, a gente vai estar enlouquecido com a turnê. Porque a ideia é que agora, a partir do segundo semestre, a gente com uma nova música tocando, enfim, o interesse que o disco está gerando nos fãs, eles estão gostando, o feedback que a gente tem tido é excelente. Legal. As pessoas querem ver o show novo. A gente acredita que o Aborto foi uma turnê curta, com menos shows, menos músicas no rádio, menos exposição na mídia. Esse disco novo vai ser o inverso. Então, provavelmente vai gerar um interesse em shows também bem maior. Quer dizer, em outubro, novembro, a gente vai estar louco aqui, cara. Aí para fazer um disco, uma caixa e atrás de recorte de jornal de 20 anos atrás, vai ser complicado. Em geral, as turnês duram 1 ano e meio. Então, essa aqui começou em abril, provavelmente vai até dezembro do ano que vem. De 2008. De 2008. E... Cara, você planejar tanto tempo na frente, como o Fê falou, já está acontecendo fazer músicas, eu também já estou fazendo coisas, por mim, esse ano eu já lançava outro disco. Tá vendo só? Então, beleza, é isso aí, chegamos ao fim, eu queria agradecer. Sacanagem, meu. De Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Ives Passarel, Capital Inicial. Obrigado. Somos, aliás, dos primeiros, então. Das personalidades UOL, né? Legal. É isso aí. É isso aí. Valeu, moçada. Falou. Valeu.